Boa tarde a todos. Estamos aqui, vamos com as bênçãos de Deus, início ao julgamento da terceira comissão disciplinar. Obrigada pela presença de todos, doutores auditores, a Procuradoria, doutor Rodney, advogados presentes. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao julgamento do processo 970/2023, que é o pedido número 1 de preferência. Denunciados Marco Antônio Scandioso Santos e Renier Luan de Oliveira Damasceno, por infrações praticadas durante a partida Santos versus Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatório, por favor. Todos. Renier Luan de Oliveira Damasceno, os artigos 258, parágrafo 2 do CPJB, e segundo o relato patrimonial da súmula, ele reclamou contra a arbitragem com as seguintes palavras: vai tomar no seu corpo. Foi uma merda que você fez aqui hoje. Pode expulsar mesmo, não estou nem aí. Com isso, a Procuradoria requer a condenação do referido artigo. Por sua vez, o denunciado Marco Antônio Scandioso é denunciado no artigo 258 do CBJB, da equipe dos Santos, por invadir local destinado à equipe de arbitragem para a partida provavelmente durante a sua realização, sob o seguinte relato na súmula. Relato que, ao término da partida, o senhor Marcos Antônio Scandioso, assessor especial da presidência, representante da base, invade o campo de jogo em direção à equipe de arbitragem, seguindo até a entrada do vestiário, proferindo as seguintes palavras: você vai ver o que você fez. Tem imagem, perguntou nosso time. Um absurdo isso. E o procurador requer a condenação do referido artigo. Obrigada, doutor. Tem provas a produzir, doutor Góes? Seja bem-vindo. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Boa tarde, doutora Sônia, demais auditores, doutor João Felipe, muito bem-vindo a esse tribunal, prazer em conhecê-lo. Doutor Góes, prazer sempre estar nessa tribuna com o senhor e os demais advogados aqui presentes. Denúncia, e no meu entendimento particular, relativamente simples. Primeiro denunciado, encartado na denúncia, o atleta de camisa número 11, o Renier, denunciado aqui no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, por se dirigir à arbitragem, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no seu cu, foi uma merda que você fez aqui hoje, pode expulsar mesmo, não estou nem aí. As palavras, a frase completa, dita, verificada e encartada na súmula pelo atleta, demonstra, obviamente, pelo menos no entendimento da Procuradoria, o desrespeito que vem capitulado no artigo 258, inciso 2 do CBJD. Se nós tomarmos a primeira parte, né, talvez até o palavrão, infelizmente, ele é corriqueiro no futebol, e todas as defesas aqui sustentam nesse sentido, né, na situação de que não foi uma situação de desrespeito, mas uma situação de desabafo. No entanto, quando ele assevera, ao final da frase, dizendo pode expulsar mesmo, não estou nem aí, aí fica, pelo menos no nosso entendimento, né, de que ele realmente sabia o que ele estava dizendo ao árbitro e qual seria a infração cometida, no sentido de que haveria um desrespeito, né? E há um desrespeito aqui, pelo menos no nosso entendimento. Então, a Procuradoria entende bem tipificado no 258, conforme capitulado na denúncia, e aguarda a condenação, obviamente, e os auditores, na sua análise objetiva da dosimetria, o farão de maneira acertada, como sempre. Com relação ao segundo denunciado, o Marco Antônio Scandioso, confesso, inclusive, que quando chegou a denúncia, a súmula para nós, eu fiquei na dúvida se ele era representante do Santos ou não, mas aí o Google, às vezes, nos ajuda também, né? Passei o nome dele pelo Google e apareceu que ele realmente é filiado à agremiação do Santos, razão pelo qual a gente assim o denunciou. Pensamos até que aqui na hipótese da além do 258B, em alguma situação do 191, mas depois tivemos o entendimento também de que seria talvez absorvido pelo concurso, né, formal previsto no CBJD. Então, denunciamos apenas no 258, até porque o árbitro na súmula
descreve, né, que ele invadiu o campo de jogo, vindo em direção à equipe de arbitragem, o que, no nosso entendimento, também qualifica e tipifica exatamente o tipo descrito no CBJD no 258B. De forma que me parecem ambos os fatos serem inequívocos, né, me valho aqui da presunção de veracidade relativa da súmula, conforme esculpido no artigo 258B do CBJD, e aguardo condenação de ambos os denunciados. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Góes, por favor, seja bem-vindo. Senhor presidente, senhor relator, doutos, senhores auditores, senhora auditora, nobre representante da Procuradoria. É uma satisfação estar presente novamente perante esse egrégia comissão disciplinar e, infelizmente, a gente vem aqui em situações não muito agradáveis, mas é sempre bom revê-los, é sempre bom estar na presença de vossas excelências. O primeiro denunciado é um atleta do Santos Futebol Clube, o senhor Daniel. Está denunciado nas penas do artigo 258, por, segundo descreve o relato do árbitro, por ter proferido algumas palavras contra a arbitragem. O nosso procurador aqui, até quase que prevendo a nossa defesa, já disse, e nós vamos repetir, nós entendemos que aquelas palavras proferidas dentro de um campo de jogo, elas não devem ser equiparadas àquelas ditas numa sala de reunião, num local onde que não há nenhum tipo de emoção, não há nenhum tipo de disputa, não há nenhum tipo de violenta emoção. Nós temos que colocar e sopesar a situação do atleta com relação que tinha acabado de ter acontecido um jogo em que ele entendeu que ter sido prejudicado. É um garoto, ele pode ter tido uma atitude um pouco mais hostil, mas uma atitude repleta e completamente desvirtuada da normalidade. Ele não estava dentro da sua normalidade, ou seja, estava imbuído de uma violenta emoção. As palavras ali proferidas tiveram um condão apenas e tão somente de demonstrar o inconformismo, demonstrar uma contrariedade contra o que ele sugeriu ou que ele entendeu como injusto. Não estou aqui explicando que as palavras por eles proferidas devam ser relevadas, mas apenas justificando a sua atitude. É isso. Primeiro, é um garoto. Segundo, estava ali imbuído de uma violenta emoção. Tinha acabado de perder uma chance de classificação, perdeu um jogo em casa, isso prejudicou muito a sua equipe, e ele entendeu da arbitragem. Não estou aqui também tentando defender a sua atitude, mas justificar a sua atitude. Então, dessa maneira, não vamos, de forma alguma aqui, até porque eu tenho, por muitos anos aqui, eu tenho eu sempre prezo pela lealdade processual. Não vou aqui pedir absolvição, não vou aqui pedir nem a advertência. Mas eu acho que a atitude dele deve ser sopesada e entendo que o cumprimento da suspensão automática já foi suficiente para punir, para dar a reprimenda que cabe no caso das palavras por eles proferidas. Nesse sentido, e até louvo aqui o nobre procurador de não ter denunciado como ofensa ao árbitro. Porque nós sabemos, até o nosso procurador conhece do futebol, já foi um jogador, sabe disso, e sabe que as palavras ali proferidas são proferidas sem o intuito, sem o engajamento, sem o condão de ofender, o intuito de ofender a integridade moral do árbitro. Por isso mesmo, está no desrespeito, e nós entendemos que a suspensão automática já cumprida pelo atleta já seria suficiente para penalizá-lo ante a todas as circunstâncias que circundam esse caso, levando em consideração principalmente, Vossas Excelências, a primariedade do atleta, seus bons antecedentes, não há nenhuma mácula na sua carreira, na sua curta carreira no futebol.
Com relação ao segundo denunciado, o representante do Santos Futebol Clube, nós aqui pediríamos, aí sim, a sua absolvição. Primeiro, entende esse defensor, salvo o melhor juízo, que o artigo 258-B diz que invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, que foi o caso, ele não invadiu local destinado à equipe, ele invadiu o campo de jogo. Ou ele adentrou, nem vou pôr a palavra invadir, ele adentrou, por quê? Porque invadir, segundo o artigo 258-B, pressupõe a realização da partida, porque o que ele põe? Durante sua realização. E ele até enfatiza a realização, inclusive intervalo regulamentar. Ora, se ele quisesse, como é o caso dos autos, ao término do jogo, ele incluiria também, mesmo após encerrada a partida. No caso dos autos, o representante do Santos esperou terminar o jogo. Isso a gente vê, quem assiste futebol vê, que muitas vezes acaba o jogo, os juízes ficam no centro do gramado e muita gente vai lá conversar, os técnicos vão conversar, e não há que se comparar isso a uma invasão. Uma invasão pressupõe a interrupção da partida. E aqui, o legislador, ao colocar, inclusive no intervalo regulamentar, ele enfatizou essa situação, que o intervalo regulamentar faz parte da partida. Mas aqui está claro, senhores dos outros jogadores, que o árbitro coloca relato que, ao término da partida, se nós estamos falando ao término da partida, ele não se coaduna ao que está previsto no artigo penal desportivo. Porque o dispositivo penal desportivo diz durante sua realização, inclusive intervalo regulamentar. Intervalo não tem bola rolando, e assim como o término da partida. Nessa situação, nós entendemos que não houve aqui a invasão de campo na forma pretendida pela douta Procuradoria, com a devida vênia do nobre procurador, mas entendendo aqui que houve apenas e tão somente a entrada do dirigente no jogo para fazer um comentário da partida. Tanto é que ele não está nem denunciado como ofensa, como desrespeito. Em nenhum momento ele proferiu qualquer palavra que pudesse ser considerada desrespeito. Ele diz somente aqui, você vai ver o que você fez. Tem imagem. Prejudicou o nosso time. Um absurdo isso. Em nenhum momento. Ora, o árbitro não está numa redoma de vidro. O árbitro não é intocável. Um jogador não pode conversar com o árbitro, você errou. Ninguém pode falar. Não é assim. Há um limite. E o limite é o desrespeito, o limite é a ofensa. Então, nessas condições, entendo eu que não houve nenhum desrespeito, não houve nenhuma invasão, não houve, por conseguinte, nenhuma infração penal desportiva a ser reprimida. Nessas condições, nós estamos pedindo a absolvição do senhor Marco Antônio Scandiuzzi, entendendo que ele não praticou nenhuma infração penal desportiva. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, nós pediríamos que, se aplicado alguma penalidade, que seja o artigo 258 puro, uma atitude inconveniente, mas pelo menor potencial ofensivo, uma atitude irrelevante por ele praticada, que ele seja apenas repreendido com a advertência, porque também milita a seu favor a primariedade. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossa Excelência. Obrigada, doutor Góes. Com a palavra, doutor João Felipe, para proferir o voto, por favor. Parabéns, doutor Góes, pela defesa. Me fez pensar aqui. A Procuradoria também. Então, indo por partes, pelo atleta Renier, estou mais inclinado à denúncia pelo seguinte motivo. De fato, entendo e concordo que os palavrões fazem parte, muitas vezes são um desabafo, não é direcionado, mas aqui principalmente considerando a idade, é um jogador que ele está já na idade profissional,
É um jogador que já está com o pé no profissional e precisa ter algum equilíbrio, né. E muito embora não é a questão do palavrão, como bem enfatizado pela procuradoria, pode expulsar mesmo, não estou nem aí. É um pouco que passa do respeito com a arbitragem, apesar de toda a pressão. Então, seguindo essa linha, eu entendo pela condenação, em 2 partidas, já tendo cumprido a automática. Esse seria o voto com o atleta Renier. Pode votar outro? Com relação ao Marcos Antônio Scandiuzzi, entendo que razão, em parte, assiste à defesa pelo 258B. Eu não consegui enxergar como invasão de local destinado à arbitragem, muito embora ele vá até a entrada do vestiário, ele foi provavelmente o que dá a entender acompanhando a arbitragem na saída. O intuito dele, de fato, fica claro que não foi de invadir o local, nem o local da partida. Até por ter sido final, o que também não significa que o árbitro não possa tomar quaisquer medidas. No entanto, não era alguém que deveria estar dentro de campo naquele momento, né? Muito embora não tenha proferido qualquer palavrão, ele não poderia estar ali, o que não afastaria a punição a ele. Então, eu entenderia pela desclassificação para o 258 com a pena de uma partida de suspensão. De dias, perdão, caramba, 15 dias. Doutor. Como vota doutor Manuel Giordani? Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a todos os presentes, parabenizar todas as manifestações. Com relação ao senhor Renier Luan de Oliveira, eu peço vênia para divergir só no quantum da pena. Eu acho que uma partida, considerando que não há reincidência, fica de bom tamanho ao meu ver, embora eu já tenha me manifestado aqui nesse sentido de que a gente, quando vem parar aqui no TJD, nós não podemos considerar que o que acontece dentro de campo deve ser relevado por se tratar de futebol. Mas penso que uma partida de suspensão fica de bom tamanho. Com relação ao senhor Marco Antônio Scandiuzzi, assessor especial da presidência da equipe do Santos, eu ouvi com atenção a manifestação do doutor Góes, mas peço vênia para divergir com base no artigo 282, parágrafo 3º, que faz menção aí dos termos partida, prova e equivalente durante todo o período entre o ingresso e a saída da praça desportiva. E eu acho que não é o papel do assessor da presidência ir lá questionar ou reclamar. E caso ache que tenha sido prejudicado, certamente sabe as vias adequadas para eventualmente questionar a arbitragem. Então eu voto pela condenação do segundo denunciado no 258B, considerando que não era o local apropriado para ele estar naquele momento, a pena de 15 dias de suspensão, presidente. Obrigada, doutor. Doutora Alessandra, me desculpe, queira inverter a ordem aqui. Sem problemas, Como presidente. vota, doutora? Obrigada, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o doutor Rodner, o doutor Góes, sempre bom ouvir ambos. Também parabéns para o doutor Felipe. Eu vou pedir vênia também para o relator. Eu vou acompanhar integralmente o voto da divergência, só acrescentando também que o 258B, no seu parágrafo 2º, ele fala exatamente sobre o que seria essa invasão e cumulado com 282, parágrafo 3º. Por isso que eu entendo também por manter na tipificação do 258B. É esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Daniel? Boa tarde a todos, parabéns, doutor Góes, doutor Rodney, e acompanho a divergência nos 2 casos, presidente. Obrigada, doutor. Eu sempre parabenizo aqui a defesa aguerrida do doutor Góes, mas eu vou acompanhar o relator com relação ao Renier. Então, vai ficar por maioria, suspenso por 2 partidas, o atleta Renier. E com relação ao assessor da presidência, eu vou acompanhar o voto divergente também, entendendo que aí a tipificação 258B é cabível. Peço bem no relator. Então, fica... perdão, desculpe, o doutor Daniel votou também com voto divergente, né? Então, fica suspenso por uma partida. Sim, desculpe, o atleta Renier, por maioria.
e o Marco Antônio Scandiuzzi, suspenso por 15 dias, no artigo 258B, também por maioria, então, porque o relator votou pela desclassificação. É, doutor. Já não formei. Apesar de ter falado, eu acho que ele sempre tinha palavra mais. Certo? Até logo, gente. Obrigado. Momento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do pedido de preferência número 2, que é o processo 967/2023. Quem é que vai fazer a defesa? Não. Que é a doutora? Doutora, qual é o nome da senhora, doutora? É doutora? Doutora Camila, bem-vinda, doutora. Tem provas a produzir? Então, vamos dar início ao julgamento do processo 967/2023. Denunciado Carlos Risse Júnior, por infração praticada durante a partida Botafogo versus Oeste, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para o relatório, por favor. Boa tarde, doutora. Tem defesa escrita. A doutora vai sustentar, né? Por favor, doutor. O auxiliar técnico Carlos Rizzi Júnior, da equipe Oeste, foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, pelo motivo de reclamar contra as decisões de arbitragem de forma desrespeitosa, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu. Saliento que na saída de campo de jogo, o mesmo permaneceu dizendo as seguintes palavras: arbitragem de bosta essa, o futebol acabou. Com que a Procuradoria requer a condenação. O denunciado apresentou defesa, foi juntado aos autos. Na defesa, basicamente, alega que se tratou de uma situação na qual, naquele momento, os ânimos estavam exaltados, porque a equipe sofreu 2 gols e acabou perdendo a partida no final do jogo. Então, por conta dessa situação mais exaltada, pede absolvição, né? Caso não seja o caso, pela primariedade, requer a conversão da penalidade em advertência e, por fim, requer, caso também não seja o entendimento, que seja apenado com a pena mínima. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra da Procuradoria, por favor. A doutora Sônia, aqui um caso similar ao primeiro da pauta de hoje, inclusive na mesma tipificação, 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Eu destacaria aqui, primeiro, o evento com atleta, com auxiliar técnico, e aqui outro destaque, né? Trata-se do auxiliar técnico de uma equipe sub-20. Muito embora se tenha aqui muitos atletas já profissionais, mas também tem alguns amadores. Portanto, há atletas em formação e aqueles que, embora sejam profissionais, ainda estão num processo de formação. Então, o auxiliar técnico, mais do que nunca, tem que dar exemplo. E, nesse caso, veja, ele se tivesse vindo apenas o vai tomar no cu na súmula, sim, como ele poderia até eventualmente ser denunciado aqui no 258, talvez, né, caput. Mas aí, ao final da partida, ele se dirige novamente à arbitragem para novamente tecer algum tipo de comentário. E ele o faz: arbitragem de bosta, o futebol acabou. Né? Muito embora também possa parecer uma atitude
eventualmente de desabafo, mas o fato dele dizer que a arbitragem foi uma situação ruim, como ele diz aqui, a arbitragem de bosta, ele está, obviamente, que se dirigindo e desrespeitando o árbitro em razão da função que o árbitro está exercendo naquele momento. Portanto, me parece também muito bem tipificado, mais pelo segundo ato do que pelo primeiro. Então, a Procuradoria mantém a tipificação conforme descrito na denúncia. Me valho, mais uma vez, aqui da presunção relativa de veracidade da súmula e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra a doutora Camila, por favor. Boa tarde a todos. Então, no caso, as palavras proferidas pelo denunciado não foram direcionadas à arbitragem em si, e sim comentários com seus colegas da comissão técnica, né? As palavras não foram tão gravosas, né, comparadas ao que esse tribunal está acostumado a lidar, e destaca-se também que a segunda conduta foi decorrente da primeira, né? Visto que o denunciado ficou indignado de ter sido expulso injustamente. Então, mediante a isso aí, ratificando é o que a gente juntou, a defesa, nós pedimos a absolvição do denunciado e, assim, se Vossas Excelências não entenderem, a substituição da pena de suspensão por advertência. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor João, para voto, por favor. Parabéns, doutora, pela defesa. De novo, é a mesma situação. Questões exaltadas, mas um campeonato sub-20, tem atletas em formação, e foi algo que aparentemente, pelo relato da súmula, foi reiterado. Mas, nesse caso, eu entendo pelo 258 mesmo, mas com a punição de apenas uma partida. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar a doutora Camila também, doutor Rodney e o relator, doutor João. E aqui eu vou pedir vênia e vou explicar o porquê que eu entendo que diverge da anterior. Primeiro, muito embora o denunciado seja primário, acho que o auxiliar técnico ele está fora, ele tem que ter essa equidistância, ele tem essa formação maior do que o próprio atleta e não se direcionar ao árbitro. Em segundo lugar, presidente, eu entendo também na condenação em 2 partidas, haja vista que foi reiterada, e isso consta em súmula, foi mais de uma atitude reiterada. Por isso que eu deixo de aplicar a punição em 1 partida e entendo por 2 partidas, presidente. É esse meu voto. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu vou pedir vênia ao doutor João. Eu vou acompanhar o voto da relatora pela fundamentação. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? O presidente acompanha a divergência. Obrigada. Peço vênia ao relator também, né, por ser auxiliar técnico da equipe técnica e também o descritivo da súmula acompanha a divergência. Então, fica por unanimidade, suspenso por 2 partidas, por maioria, perdão, por 2 partidas. Obrigada, doutora. O julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo pedido de preferência número 3, é o processo 969/2023, denunciado Tomás Agostinho Fretes, por infração praticada durante a partida Associação Portuguesa de Desportos versus Esporte Clube Corinthians. A defesa, quem vai fazer? Doutor Sérgio. Bem-vindo, doutor. Tem provas a produzir, doutor? Obrigada. Então, com o relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 969. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Tomás Agostinho Fretes, da equipe do Corinthians, denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, e artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, ambos do Código Esportivo. De acordo com o relato do árbitro, após ter sido advertido aos 3 minutos de acréscimo da partida, por uma ação temerária, foi novamente advertido por impedir um ataque promissor em uma ação de bloqueio, ampliando seu espaço corporal em uma bola arrematada a gol. Destaca o árbitro ainda que, após ter sido expulso, o atleta proferiu as seguintes palavras: "A bola pegou na minha cara, você estragou o jogo, seu cuzão".
Informo que me senti ofendido. Esse é o relato do árbitro, presidente. A defesa escrita do doutor também? Não. Ah, não, é só. Valeu. Não tem? Não. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relator, doutor Manuel Giordani, doutor aqui presente, prazer. Denúncia em face do atleta do Corinthians, o senhor Tomás Agostinho Fretes. Nesse caso em específico, nós o denunciamos em 2 artigos, em que pese ter havido aqui uma única ação. No entanto, no entendimento da Procuradoria, né, o 250, ele se encaixa justamente na situação de ato desleal no campo de jogo. Ele já havia sido advertido, né, com o primeiro cartão amarelo, e depois aos 90 mais 3. E depois ele foi advertido novamente por impedir um ataque promissor, né, pelo que está descrito em súmula, por aumentar o seu espaço corporal, né, o que também, infelizmente, tem sido comum, né, e às vezes até a arbitragem se equivoca nesse tipo de lance, inclusive o VAR, nós estamos super acostumados ultimamente a ver esse tipo de situação. Então, essa é a primeira ação, né, no sentido do ato desleal contra o desporto, contra o público presente, contra todas as pessoas envolvidas ali naquela partida em si. E o segundo momento, no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, pelo menos no entendimento desse doutor procurador, o fato dele ter se dirigido depois à arbitragem, dizendo: você estragou o jogo, seu cuzão. Né? Me parece que, por mais que ele pudesse estar naquele momento, depois de receber a segunda advertência, né, com os ânimos exaltados, aqui, como já foi sustentado, inclusive, pelo Dr. Góes, né, não me parece também justificável, razão pelo qual nós separamos a conduta em 2 situações. Obviamente que nós conhecemos também a análise dos nobres auditores, mas esperamos que, nesse caso, também haja esse entendimento com relação a 2 infrações. A primeira, por ser o fato desleal com relação ao desporto em si, contra todos os envolvidos no desporto e naquela partida, bem como a segunda, o fato dele chamar o árbitro de cuzão, né, por mais que ele estivesse ali exaltado por alguma situação. De forma que a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação conforme os fundamentos exarados. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, senhores auditores, senhor procurador, a secretaria também, minha boa tarde. Agradeço por toda a presença de sempre. A defesa, então, vai ser bem objetiva e bem simples, até porque esta comissão já julgou aqui 2 casos sobre o 258, apesar de que todos eles têm a sua peculiaridade. Mas dividindo a defesa em 2 tópicos, o primeiro, obviamente, contra a infração do artigo 250, narra a súmula que foram 2 cartões amarelos distintos por 2 faltas distintas, né? E a primeira foi uma falta de jogo normal, né, de uma tentativa de disputa de bola em que o atleta da equipe da Portuguesa foi atingido. Nisso o atleta recebeu um cartão amarelo. E a segunda foi aquele famoso lance do braço, né, que está assim, que, enfim, o procurador muito bem falou, às vezes a arbitragem até exagera, enfim, não tem VAR nessas competições. Então, foi aquela extensão do braço que, salvo o melhor juízo, eu acho absolutamente exagerado aplicar cartão amarelo com isso, mas não estamos aqui para discutir isso. Mas, enfim, estamos aqui para dizer que foram 2 faltas normais de jogo, né? Não foram graves, não geraram consequências graves ao atleta, à competição, à partida. Caso contrário, o atleta teria sido expulso de imediato por qualquer uma das faltas, entendeu? Então, por conta dessa baixa gravidade do que ocorreu, entendemos que é caso de absolvição, respeitosamente, e que se essa comissão entender que o atleta não deve ser absolvido pela infração do artigo 250, que seja aplicada uma pena de advertência, de acordo, inclusive, com a baixa gravidade do caso e pela primariedade do atleta. Com relação à infração 258, é importante esclarecer, né, até pegando um gancho com as defesas que vieram anteriormente, que era uma partida de vida ou morte, digamos assim, para o Corinthians, que ele podia ser eliminado da competição, tanto é que na partida seguinte foi eliminado, e o segundo cartão amarelo, que foi um pênalti marcado contra a equipe do Corinthians, foi no último segundo de partida, né? Então, a frustração, mais do que o cartão vermelho, foi aquela coisa do atleta, ver aquele filme na cabeça do atleta, né?
prejudiquei minha equipe, vou desclassificá-la. Então, nesse momento, nesse desabafo, né, infelizmente, a gente vai insistir nesse argumento, porque de fato o atleta aí, apesar de que muito difícil contestar os termos da súmula, né, por conta dos termos do CBJD, se bem que é uma prova impossível de ser feita, né, como contestar uma súmula, como fazer prova de que algo não foi dito. É uma coisa difícil, então a gente tem que entender que, à luz do CBJD, essa é a norma, mas em todo caso foi um simples desabafo, uma simples palavra feia, não vou nem falar um palavrão, mas uma palavra feia. Inclusive a própria súmula diz que o atleta questionou que a bola tinha tocado no seu rosto antes de tocar no seu braço, o que poderia configurar ainda mais um erro de arbitragem. Não justifica a sua conduta, mas explica que um atleta, né, jovem, que apesar de ter desde já tem que ter educação, concordo, mas estava frustrado, né? Então, infelizmente, somos seres humanos, até dentro de jogo, não justifica mais uma vez, mas pode explicar, de certa forma, a conduta. Então, por conta de toda essa situação, com relação ao artigo 258, que o atleta, obviamente, está no meu direito de defesa pedir essa absolvição, mas caso assim não seja entendido por essa comissão, que também seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, ou apenas a pena mínima, haja vista que o atleta já sofreu a punição necessária por 2 cartões amarelos e a consequente expulsão. Essa é a defesa, excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, que são casos próximos, mas que cada um a gente acha que tem alguma peculiaridade, como bem mencionou o doutor Sérgio. Aqui, do que a gente extrai da denúncia, nós temos aquele caso que a comissão tem adotado o entendimento de segundo cartão amarelo, 250, suspensão uma partida convertida em advertência. E quando saiu do campo, acabou se dirigindo ao árbitro dessa forma. Eu fico aqui naquela linha tênue de achar que teve 2 infrações disciplinares. Eu acho que, na realidade, houve uma com algum desdobramento. Então, eu vou votar pela condenação no artigo 250, por ter impedido uma chance clara de gol, e não converter em advertência, embora ele seja reincidente, pelo comportamento que ele adotou ao sair de campo. E aí eu mantenho uma partida de suspensão, presidente. É como voto. Vota a doutora Alessandra. Obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Sérgio, doutor Manuel também. Eu também fiquei nessa mesma linha comentada pelo doutor Manuel. Eu vou pedir vênia, doutor Manuel, eu não vou manter no 250 e vou entender tudo absorvido no 258 pelas duas condutas e votar na suspensão em uma partida, presidente. Então, fica 258 caput. Obrigada, doutora. Como vota o doutor João Felipe? Parabéns, doutor Sérgio, pela defesa, e vou acompanhar a divergência, porque também no próprio relato da súmula não fica claro que seria um ato desleal ou hostil. Então, eu vou acompanhar a divergência. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Presidente, acompanha o relator. Obrigada, doutor. Eu também vou acompanhar o relator. Então, fica por maioria, suspenso por uma partida, no artigo 250, é isso, doutor? 250 e 258, você falou. Relator? Uma luta única, né? Tá. Julgamento encerrado. Uma partida. Isso, uma partida. Obrigada. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 966, pedido de preferência número 4, denunciado Ronaldo Cursino Cardoso Júnior,
preparador físico, por infração praticada durante a partida Ibral-China versus Esporte Clube Corinthians, Campeonato Paulista Sub-15. A advogada, doutora. Plena. Tudo bem-vinda, doutora. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Tem prova de produzir, doutora? Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face do denunciado senhor Ronaldo Cursino, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º do 2º CBJD, sobre as razões de constar do relato do árbitro que, após ter sido informado pelo quarto árbitro, ele expulsou por ter dito as seguintes palavras repetidas várias vezes: veste a camisa do Corinthians. Não há, consta que o preparador Ronaldo, ele já teve reincidente. Não há outra prova juntada nos autos, presidente. Esse é o relato da denúncia. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Nobre relatora, doutora Alessandra. Mais um caso 258, mais um caso aqui de comissão técnica, né? O preparador físico, que está lá também com uma função muito específica no campo de jogo, não tem que se dirigir ao árbitro. E aqui, salta aos olhos da Procuradoria o fato dele ter destacado na súmula, o árbitro, que a frase a qual consta de súmula, veste a camisa do Corinthians, foi dita repetidas vezes, né? O que é um indicativo muito objetivo de que o preparador físico realmente tinha aqui o dolo de gerar alguma situação em relação ao árbitro ou influenciar diretamente nas suas decisões de campo de jogo. Então, muito embora, aqui como destacado, inclusive pelo Dr. Manuel, cada situação analisada hoje nos processos de 258, cada um com a sua peculiaridade, essa aqui mais uma, né? O fato dele ter dito repetidas vezes e ficar evidente a situação de que ele tinha realmente a intenção aqui de gerar alguma situação em relação ao árbitro, para que ele entendesse lances de partida de maneira distinta ou a favor do time ao qual o preparador físico, ora denunciado, representado. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, já aqui como destacado pela nobre relatora, reincidente no 258, e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra a doutora Helena, para a defesa, por favor. Nobres auditores, membros da Procuradoria, Secretaria, boa tarde. O caso em questão é bastante simples e, se atendo especificamente ao relatado na súmula, a defesa traz à luz aqui alguns fatos. O primeiro deles é que, se a reclamação ou o desabafo ou essas expressões veste a camisa do Corinthians efetivamente ocorreu, essa situação não foi presenciada pela arbitragem, ela foi presenciada pelo quarto árbitro, o que por si só já se coloca em xeque a atitude do preparador físico em relação ao direcionamento dos seus comentários e das suas palavras. A segunda coisa que a súmula traz para a gente é que não há qualquer indicação sobre o excesso cometido pelo denunciado, a não ser que que essa frase foi repetida, mas não deixa claro como ela foi dita, qual foi a intencionalidade dela, o grau de ofensividade, o que, inclusive, coloca em xeque a aplicação do cartão vermelho direto, que foi aos 20, se não me engano, no metade do primeiro tempo, 23, 24 do primeiro tempo. Então, a aplicação de um cartão vermelho direto por uma atitude relatada pelo quarto árbitro realmente coloca em xeque o que foi efetivamente trazido pelo quarto árbitro ao juiz, e a gente poderia aqui questionar, inclusive, essa aplicação arbitrária e, a meu ver, desproporcional em relação ao preparador físico, o senhor Ronaldo. Essa expulsão já acarretou no cumprimento da suspensão automática, ele é reincidente, por isso essa defesa entende pela aplicação da pena mínima, por não se verificar qualquer tipo de palavras de baixo calão, não se identificar qualquer relato em relação à ofensividade ou intencionalidade no sentido de agressividade para com os membros da arbitragem, motivo pelo qual essa defesa pleiteia pela aplicação da pena mínima Obrigada, doutora. Com a palavra, a punição. doutora
Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns, doutora Helena, sempre muito precisa e objetiva nas suas sustentações. Presidente, aqui o meu entendimento é pela coordenação, sim, da agremiação. Muito embora pode parecer, pegada isoladamente, veste a camisa do Corinthians ser algo que não tem cunho de trazer, de ofender, a gente tem que levar em consideração que a partida estava em face, a equipe visitante era o Corinthians, o que pode soar dentro dessa perspectiva que ele teria o que o árbitro estaria deixando de lado sua imparcialidade e querendo prevalecer ou trazer benesses à agremiação visitante. Então aqui, presidente, levando em consideração a reincidência, levando em consideração a gravidade do fato e também levando em consideração que é uma equipe armadora, é uma partida puramente armadora, eu entendo na suspensão do preparador físico em 2 partidas, presidente. Já levando em consideração tanto o agravante quanto o benefício. Tá? Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Por ser sub-15, equivaleu, né, à reincidência, eu vou acompanhar o voto da relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanha a relatora. Obrigada. Como vota, doutor Manuel? Acompanho a relatora, presidente. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade, suspenso por 2 partidas o preparador físico Ronaldo Porcino Cardoso Júnior. Obrigada, doutora Helena. Obrigada. Julgamento finalizado. Agora vamos seguir a pauta, então. Então, processo 940/2023, denunciado Marcelo Mendes Castilho, por infração praticada durante a partida SCA Brasil versus Sarjá Brasil Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigado, presidente. Processo 940, Campeonato Paulista Sub-13. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor do senhor Marcelo Mendes Castilho, da equipe do SCA Brasil. Denunciado como incurso no artigo 250, cumulado com o artigo 162 do CBJD. Esses casos são aqueles em que o atleta menor de 14 anos teve 2 substituições em decorrência de comportamento inapropriado e a denúncia é oferecida contra o técnico da agremiação. E o motivo da infração disciplinar que enseja a sua substituição é que impediu uma chance clara de gol, segurando o seu adversário, que não precisou de atendimento médico. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, doutor Rodney. Doutora Sônia, esse é o tipo de caso, inclusive que nós, pelo menos a última sessão em que eu estive presente, nós havíamos conversado com a secretaria nesse tipo de situação de juntar a confirmação da idade do atleta, e me parece que não foi anexado aos autos, razão pelo qual a Procuradoria gostaria de solicitar a retirada deste processo de pauta para que nós possamos nos certificar. É sub-13. Ok, perfeito. Então, me desculpe. Então, voltamos aqui às vacas magras. Então, é o tipo de história, é o tipo de caso que nós temos denunciado, né? E muito embora saibamos aqui de todas as teses trazidas pelo Dr. Rafael, e seguramente ele o fará novamente hoje, né? Em relação à inconstitucionalidade, enfim. Mas o CBJD ele é muito claro nesse sentido, o próprio regulamento específico da competição, e aqui destacado na denúncia, inclusive no seu artigo 45, que remete ao 162, né? Então, todos esses artigos combinados atribuem a responsabilidade da infração cometida pelo inimputável aqui ao seu treinador, razão pelo qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael.
Ah, tem defesa escrita? Então, doutor, eu Obrigado, doutor Rafael. Defesa escrita apresentada em favor do denunciado, senhor Marcelo Mendes de Castilho. Traz aqui só os artigos em que houve a denúncia, presidente. Aí traz um tópico: medidas adotadas no sentido de orientar e inibir novas infrações. Importante deixar registrado que mensalmente a agremiação coordena a palestra com vários atletas de futebol, inclusive com seu presidente em exercício, o ex-jogador Edmilson, no sentido de orientar os atletas. Mostra, inclusive, uma fotografia nesse sentido, das palestras e etc. Algumas, inclusive. E o tópico seguinte pede a conversão da penalidade em advertência. E conclui dizendo ainda que é o caso de absolvição, uma vez que a agremiação adotou medidas para orientar e inibir novas infrações. Depois pede, se não for o caso, que seja aplicada a penalidade de advertência, presidente. Essa é a defesa escrita. Obrigada, doutor. Então, com a palavra para voto, por favor. Obrigado, presidente. Bom, esse é um caso que eu já tenho expressado a minha opinião. Eu vou repetir aqui resumidamente, porque a composição da nossa comissão está um pouco diferente. Eu acho que esses casos são casos de condenação. Eu acho que a agremiação tem o dever de orientar, de educar, etc., tal qual feito aqui pelo Scala Brasil. O único detalhe que eu observo nesse caso é que trouxeram na defesa escrita orientações e palestras feitas para o coletivo, que é absolutamente louvável e eu acho que deve ser incentivado. Mas, com relação especificamente ao processo que a gente está apreciando, eu acho que deveria ter sido juntada alguma forma de comprovação de orientação do atleta que foi substituído, né? No caso, a terminologia adequada para menor de 14 anos, por 2 vezes. Então, louvável essa orientação, a gente sabe da seriedade do trabalho do ex-jogador Edmilson, do SCA Brasil, mas eu acho que o dispositivo aqui, ele exige um 162 que seja orientado o garoto, o atleta. E eu acho que caberia aqui uma orientação específica para esse atleta. Eu acho que esse dispositivo é legal pelas manifestações que eu já fiz em outras oportunidades. Então eu voto pela condenação. Eu só voto pela condenação no artigo 258, na medida em que eu acho só que o técnico não pode ser responsabilizado pela conduta do atleta. Porque se o atleta deferir um soco, eu acho que o técnico não pode ser responsabilizado no 254A. Eu acho que ele tem que ser responsabilizado no 258, na medida em que há uma conduta contrária à disciplina, na medida em que não houve a orientação daquele garoto com idade inferior a 14 anos. Por essas razões, eu voto pela condenação do denunciado em uma partida de suspensão, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Eu ia divergir, confesso, mas até pela atitude, a defesa trazida muito pontual e deve ser realmente ressaltada do SK Brasil, mas aqui no parágrafo único do 162 ele fala, legal, caso não tenha sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações, ou seja, numa segunda infração. Então, como não trouxe nenhum vídeo, nada, nenhuma outra prova capaz de demonstrar que esse atleta, ele foi orientado pós, o acontecido, eu vou seguir o voto do relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor João Felipe? Parabéns, doutor. A relatoria foi muito clara. Eu também estava começando a ficar inclinado a divergir, mas também vou acompanhar o voto do relator. Já foi muito bem fundamentado aqui. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Presidente, como eu votar nesses casos, adotando as teses de defesa, eu voto pela absolvição. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator, então fica por maioria, suspenso por uma partida. O senhor Marcelo Mendes Castilho. 258, né? Você desclassificou, né, doutor?
O julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 943/2023, denunciado Guilherme Ferreira Rossini, por infração praticada durante a partida Desportivo Brasil versus São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor João Felipe. Com a palavra para a relatora, por favor, doutor. O auxiliar técnico Guilherme Ferreira Rossini, do Desportivo Brasil, foi imputado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, porque, segundo o relato da súmula, o árbitro teria sido informado pelo assistente número 1, Leonardo Augusto Villa, que o senhor Guilherme Ferreira Rossini, auxiliar técnico do Desportivo Brasil, após o término da partida, dirigiu as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem. Peraí que aqui na denúncia não está meio cortado. Vocês são muito ruins. Logo após isso, apresentei o cartão vermelho para o mesmo, com que a Procuradoria requer a condenação do auxiliar técnico e também a defesa apresentada pelo Desportivo Brasil, que, em síntese, pede absolvição do denunciado desprovida a denúncia na medida que se possa exclusivamente na súmula da arbitragem, com que requer absolvição, sucessivamente, no caso se entender pela prática de eventual infração, aplicada a pena mais branda, preferencialmente a advertência, a teor do parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Mais uma situação do 258, destacando aqui que o senhor Guilherme, auxiliar técnico, tem uma reincidência que não é específica, mas deve ser valorada. Dos casos analisados hoje, esse 258 me parece aquele, na sua peculiaridade, aquele de menos gravidade, digamos assim, mas ainda assim, eventualmente, poderia, como foi capitulado aqui pela doutora Mariana no 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD. A Procuradoria simplesmente vai manter, por todos os argumentos já sustentados na data de hoje, nos outros processos, e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João, para proferir o voto, por favor. Entendo que, aqui no caso, realmente se dirigiu de alguma forma, foi expulso, apesar da reincidência, eu entendo como algo de baixa gravidade, então, com apenas uma partida de suspensão pelo 258, parágrafo 2º, 2. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou acompanhar o relator, presidente. Doutora, como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade e suspenso. Obrigada. Desculpa. Com o relator, presidente. Tranquilo. Como vota, então fica por unanimidade. Obrigada, João. Suspenso por uma partida, o auxiliar técnico Guilherme Ferreira Rossini. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 958/2023. Denunciados, Associação Portuguesa e Diego Claudino da Silva, por infrações praticadas durante a partida Associação Atlética Portuguesa versus São José Esporte Clube, Campeonato Paulista, Copa Paulista Profissional. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles, senhor Diego Claudino da Silva, por incursão no artigo 258, caput CBJD,
sobre razões de constar do relato do árbitro que, após a marcação do gol de sua equipe, o atleta denunciado foi até o banco da equipe visitante fazer gestos obscenos e proferir as seguintes palavras: chupa, seus filhos da puta. O segundo denunciado é a Associação Atlética Portuguesa, por incursão no artigo 213, terceiro do CBJD, sob razões de constar também da súmula que torcedores não identificados da equipe mandante arremessaram líquidos para dentro do campo no momento da execução dos pênaltis. Apesar de também constar um arremesso de uma camiseta para dentro do gramado, assim entendeu, então, a Procuradoria pela denúncia no 213. Ambos, tanto o atleta quanto a agremiação, são primários, presidente? São esse o relato da denúncia. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rodney, para a Procuradoria. Obrigado mais uma vez, presidente, doutora Alessandra. Primeiro denunciado, o senhor Diego Claudino da Silva, no 258, caput do CBJD. É triste quando a gente vê um atleta profissional, como neste caso em específico, desrespeitar os seus colegas que estão sentados no banco de reservas da equipe adversária. Me parece, inclusive, e até aqui pegando um gancho em algumas das sustentações das defesas, especialmente do Dr. Rafael, que a partida devia estar realmente muito tranquila, né? Porque quando essa situação ocorre, geralmente há pelo menos um bate-boca. E não tem isso na súmula. Mas ainda assim, né, me parece uma atitude de absoluto desrespeito com os atletas adversários, com o desporto, mais uma vez, e contra ele mesmo, né? Porque, em sendo atleta, ele toma uma atitude dessa, né? Me parece que todas essas circunstâncias devem ser analisadas pelo tribunal, de forma que eu mantenho no 258, e aqui entendo, inclusive, como uma situação agravada, porque, muito embora não tenha causado, mas poderia, né, ter gerado na partida uma confusão e um tumulto maior. Ainda bem que isso não ocorreu. Com relação ao 213, também aqui a agremiação denunciada, a equipe portuguesa, mandante nessa partida, né, fica evidente também a situação da infração do 213 quando não toma providências capazes de prevenir e reprimir, né, lançando objetos no campo de jogo, muito embora tenha sido um líquido, inclusive a doutora Mariana, aliás, aqui a denúncia é do doutor Fred, da segunda comissão. Ele destaca, inclusive, que além do líquido jogado no campo de jogo, também houve o lançamento de uma camiseta, que ele desconsidera, mas esse procurador que aqui sustenta oralmente entende que deve ser considerado, porque também é um objeto lançado, né, no campo ou local de disputa do evento esportivo. Razão pelo qual me parece mais agravada ainda a situação 213 na situação de não prevenir e não reprimir. Então, reitero os termos da denúncia e aguardo a condenação de ambos os denunciados. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, da defesa. Presidente, em relação ao denunciado, o Diego, eu só vou pedir vênia à Procuradoria no seguinte, do pedido do agravamento. Acho que não há nos autos, né, nenhuma notícia de que a conduta do denunciado ele causou aí algum dano à partida mais grave, então, portanto, eu vou requerer a pena mínima, né, levando em consideração a primariedade que a pena seja imputada pelo que realmente, pela conduta e pelo resultado por ele causado, e não por uma hipótese de agravamento. E já em relação à agremiação, presidente, eu vou requerer também a aplicação da pena mínima, levando em consideração a primariedade e também a potencialidade lesiva aqui do líquido, né, que foi jogado, e a camisa, que é baixíssima. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Começando pela agremiação, aqui a princípio eu até observei, como o doutor Daniel comentou, que aqui os líquidos teriam sido lançados no momento do pênalti cobrado em favor da própria mandante. Muito embora a gente já tenha essa discussão sobre se o líquido é ou não objeto a ser lançado, eu acho que aqui a reincidência até demonstra que não houve a repreensão correta da maneira como tinha que
ser realizado para esses lançamentos do objeto, tanto a camiseta quanto esse líquido. Eu vou acolher o pleito da defesa no tocante à baixa lesividade, motivo pelo qual eu entendo pela multa da agremiação em R$ 300, presidente. Quanto ao denunciado, o senhor Claudino, aqui eu achei grave, muito embora não tenha tido notícias de nada, eu achei que a atitude dele é bem enquadrada no caput do 258, motivo pelo qual eu voto em 2 partidas, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota o doutor João Felipe? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Presidente, só destacando, eu assisti ao jogo na TV, era já, agora que eu acabei de ver na súmula, era já 53 do segundo tempo, final do campeonato, chovendo enormemente, o campo, um charco, e aí jogaram a camiseta para o líquido, deve ser uma garrafa d'água assim, acho que foi para comemorar o gol, mais do que qualquer coisa, que inclusive deu a vitória portuguesa no primeiro jogo da final. Então, só para destacar isso, eu voto com a relatora. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora, então fica a Associação Atlética Portuguesa, aplicada a pena pecuniária de R$ 300 por unanimidade, e ao atleta Diego Claudino da Silva, suspenso por 2 partidas por unanimidade. Julgamento finalizado. Dando início ao julgamento do processo 964/2023, a denunciada agremiação Jabaquara, por infração praticada durante a partida de Jabaquara versus Clube Atlético Joseense, Campeonato Paulista Sub-12. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Gente, só pela ordem, eu acabei de juntar um documento, só que ele não está aparecendo no sistema. E ele é essencial para a defesa. Se não conseguir juntar no sistema, eu vou requerer pelo adiamento desse e do próximo, que é o mesmo caso, só muda a categoria. Para dar tempo hábil aí para que seja juntado no sistema. João, você tem... Pode ser. Tá, então vamos... Tá. Então eu vou pular 965 é igual. Então vamos passar para o julgamento do processo 968, aí depois retomaremos o 964. Então, processo 968/2023, denunciados Luiz Antônio, agremiação Luiz Antônio Futebol Clube e o técnico Cleison Scayon, por infrações praticadas durante a partida Brodowski versus Luiz Antônio, campeonato amador. A relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles a agremiação Luiz Antônio, por incursão no artigo 206 CBJD, sob as razões de a equipe denunciada atrasou o início da partida em 8 minutos, em razão da documentação de sua delegação dos atletas, e não ter sido entregue no tempo correto. O segundo denunciado, o senhor Cleison, por incursão no artigo 258 caput CBJD, sob as razões de reclamar assintoosamente com gestos e palavras, proferindo as seguintes palavras: "Foi nada, caralho, porra". Ambos são primários, presidente. Não há, deixa eu só confirmar aqui, não há defesa juntada aos autos? Sim. A defesa tanto da agremiação quanto do preparador físico. Posso já ler, presidente? Sim. Do técnico, né? Então, a defesa ela destaca a primariedade do técnico perante a justiça desportiva,
deixa claro da baixa gravidade das ações deste técnico. Fala também que essa punição, ela é injusta, haja vista que não seria o que ele não cometeu essa atitude tipificar, desse fato, trazido, narrado na denúncia, que a denúncia contra a agremiação também deve ser julgada improcedente, considerando que trata de uma agremiação amadora, e o CBJ e tem por certo que o CBJD, a pena a ser imposta pela comissão deve ser pela metade, se assim não entendemos, à luz do 80A do CBJD. É esse o resumo da defesa, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Em nome da doutora Alessandra. Quanto com relação à equipe do Luiz Antônio Futebol Clube, denunciado como incurso nas sanções do artigo 206, 8 minutos de atraso, em que pese as argumentações trazidas em sua defesa, não há qualquer documento ou prova que possa elidir o que vem encartado na súmula. Razão pelo qual a Procuradoria mantém que a denúncia conforme atraso especificado de 8 minutos e aguarda a condenação. Com relação ao infrator, o técnico Acleison, muito embora a frase dita por ele, aqui sim, né, esse procurador, inclusive, pode até entender uma situação de desabafo, mas me parece que, quando o árbitro descreve na súmula, por reclamar assintosamente com gestos e palavras, me parece que aí se configura um pouco distinto. Se fosse apenas uma frase solta, que eventualmente seria difícil até fazer qualquer tipo de prova, seja para condenação, seja para absolvição, aí é uma análise de cada auditor. No entanto, o fato dele ter gesticulado de uma maneira mais forte, digamos assim, eu acho que esse é o ponto que mais saltou aos olhos do árbitro e a razão pelo qual ele aplicou o cartão vermelho. Então, também mantenho a denúncia no 258, conforme capitulado, e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra a doutora Alessandra para voto, por favor. Obrigada, presidente. Começando pelo técnico denunciado, vimos já em outros casos aqui, não foi direcionado ao árbitro, e sim reclamações, eu entendo tipificado no caput, e meu voto, presidente, é pela suspensão de uma partida convertida em advertência. Já quanto à agremiação, aqui a tabela já prevê a questão, quando é campeonato armador, de R$ 150 por minuto, são 8 minutos, então meu voto, seguindo a tabela, é de R$ 1.200, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora na íntegra, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João? Com a relatora. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Na íntegra, então fica por unanimidade. A agremiação Luiz Antônio, aplicada a pena pecuniária de R$ 1.200, e ao técnico a Cleison Escaion, aplicada a pena de advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 971/2023,
A denunciada agremiação São Caetano por infração praticada durante a partida São Caetano versus São Paulo, Campeonato Paulista Sub-12, relator doutor Daniel Falcão, com a palavra para a relatória, por favor. Presidente, processo 971, São Caetano versus São Paulo, Paulista Sub-12, jogo de 15 de outubro de 2023. A douta Procuradoria apresenta denúncia contra o São Caetano no artigo 206 do CBJD, motivo atraso no início da partida devido ao atraso da chegada do policiamento. O atraso foi de 11 minutos, não houve juntada de defesa escrita, esse é o relatório. Obrigada. Podemos para relatório e voto, doutores? Podemos? Tá. Então, com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relator, doutor Daniel. A agremiação denunciada no 206, em 11 minutos, para o início da partida. Aqui destacado pela doutora Mariana o artigo 37, né, de que a obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida, listadas abaixo, dentre estas, no inciso 2º, o policiamento, e, obviamente, que o doutor Rafael, em razão dos 11 minutos, vai sustentar, né, ou, se não a mesma tese, trazer alguma outra tese, no sentido de que a responsabilidade, em se tratando de policiamento público, né, polícia militar e tal, não se deveria enquadrar ou punir a agremiação. No entanto, a Procuradoria entende que aqui a responsabilidade é objetiva, né? Houve o atraso, fato inequívoco, sustenta inclusive aqui algo que o próprio doutor João Zanfolin sempre trazia em caso 206, em que contra o relógio não há argumentos, de maneira que eu reitero o termo da denúncia e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, entendendo que a obrigação contida no artigo 37 do clube mandante, ela foi perfeitamente cumprida pela agremiação, né, uma vez que o policiamento esteve presente. Se o policiamento esteve presente, significa que a agremiação cumpriu, arcou com toda a contratação, o pagamento das despesas inerentes ao policiamento, né? O fato é que, conforme colocou até a Procuradoria, a defesa entende que estamos aqui a falar de uma força estatal e a agremiação ela não tem gerência no poder de polícia do Estado, né? Não tem gerência, ela não há o que se exigir da agremiação nesse caso, né? Visto que ela não tem nenhuma gerência sobre o policiamento da região, né? O que cabe a ela, o que é? É realizar o ofício, pagar a taxa e rezar, né, para que a agremiação chegue no momento que foi comunicado no ofício. Agora, se o policiamento atrasa, não há, né, não há exigibilidade de conduta diversa por parte da agremiação. Não tem o que exigir dela. Ela não tem o poder de ir até o batalhão, pegar o PM pela mão, ela não tem o poder de ligar e exigir que o policiamento esteja presente. A única coisa que ela pode fazer nesse caso é esperar. Então, por essas razões, visto que foi cumprido todos as obrigações do artigo 37, eu vou pleitear pela absolvição da agremiação. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para voto. Presidente, só eu esqueci de destacar no relatório que a agremiação São Caetano é reincidente especificamente nesse artigo em julgamento desta comissão no mês passado. Então, 11 minutos vezes 150, 1.650, pela reincidência, eu voto pela aplicação da multa de R$ 3.300. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu vou seguir, presidente. Obrigada. Como vota a doutor Manuel? Presidente, eu vou seguir, só acrescentar rapidamente que eu acho que nesses casos a agremiação, então, que junte alguma coisa comprovando. Eu não sei se o policiamento chegou, chamou em cima da hora, etc e tal. Aqui nós estaríamos fazendo uma presunção de que foi contratada a tempo, etc e tal. Então, como a agremiação maior interessada não traz nenhuma outra informação, eu voto pela condenação. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João? Eu acompanho o relator e gostaria de acompanhar também essa observação, muito embora a acusação também tenha que fazer algumas provas, não tem o comunicado, o horário, nada. Isso seria essencial para demonstrar. Então, acompanho o relator.
Obrigada. Como vota, doutor Daniel? Ah, perdão. Desculpa. Então, eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena de R$ 3.300. Presidente, eu quero o acórdão, por gentileza. Por unanimidade, aplicada a pena de R$ 3.300. Acórdão pela defesa. Doutor Daniel. Aqui não. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 972/2023. Podemos para relatório e voto, doutor? Tá. Então, denunciada Catarina Ferreira da Silva, por infração praticada durante a partida São Paulo versus Ferroviária, campeonato sub-20 amador feminino. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para relatório, por favor, tem defesa escrita, né? Então, pode prosseguir para voto. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da denunciada senhora Catarina Ferreira por incursão no artigo 250, haja vista ter sido expulsa seguida do segundo cartão amarelo por uma ação temerária. Presidente, a defesa, a denunciada ela é primária, a defesa ela pede, primeiramente, a absolvição, destacando que não houve desrespeito, como consta no relato do jogo, segurando que ela não segurou sua adversária de forma assintosa e, subsidiariamente, caso não seja o nosso entendimento, que seja convertida a suspensão e advertência, também levando em consideração que não trata de uma competição profissional. Vou direto ao voto, presidente. Acho que aqui o entendimento da nossa comissão, segundo cartão amarelo, eu entendo pela suspensão e uma partida convertida a advertência, sobretudo pela baixa lesividade, também pela primariedade da atleta. É esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Com a relatora. Obrigada. Como vota, doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade a atleta Catarina Ferreira da Silva, suspensa por uma partida, com a conversão em advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 973/2023. Denunciado João Vitor Miranda de Souza, por infração praticada durante a partida São Paulo versus Ibrachina, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, e tem mais um denunciado, Marcos César Visoli, auxiliar técnico. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor João Vitor Miranda de Souza, da equipe do São Paulo, denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por impedir uma chance clara e manifesta de gol dentro da área penal, sem disputar a bola, puxando seu adversário de número 19. Segundo o denunciado, senhor Marcos César Visoli, também da equipe do São Paulo, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º.
Consta da denúncia que ele foi expulso por sair dos limites de sua área técnica e reclamar assintosamente contra a decisão sancionada. O mesmo foi em direção ao árbitro, dizendo as seguintes palavras: essa falta é para expulsar, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Pega esse apito, e aí complementou com um palavrão, presidente. Fecha aspas, esse é o relatório. Acho que tem defesa escrita esse aqui. Aí que tá abrindo. É. Oxi. Defesa escrita do São Paulo Futebol Clube. Para os dois denunciados. O primeiro denunciado, senhor João Vitor Miranda de Souza, diz que não pode prosperar a denúncia porque não é ato desleal ou hostil impedir uma oportunidade clara de gol. Com relação ao segundo denunciado, senhor Marcos César Vissoli, diz que não há qualquer infração disciplinar, somente que só há previsão quando forem reclamações desrespeitosas. Ao final, pede a absolvição de ambos, ou em homenagem ao princípio da eventualidade, que seja aplicada a pena de uma partida convertida em advertência para ambos, considerando bons antecedentes. Pode ir para voto? Obrigada. Não. Eu tinha só, Perdão, com doutor. a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Nobre relator, doutor Jordani. Primeiro denunciado, o senhor João Vitor Miranda, no 250. Aqui destacar que não é um segundo amarelo, é um caso de situação, uma situação de cartão vermelho direto, e me salta aos olhos na descrição de súmula, que diz, sem disputar a bola, puxando seu adversário de número 19. Obviamente foi marcado o pênalti, pelo menos me dá esse entendimento, mas aqui destacar essa situação de que é um pouco distinta daquelas situações das quais essa douta comissão tem entendimento da aplicação de uma partida com vertida de advertência, razão pelo qual mantenho aqui no 250 e aguardo condenação não no entendimento dessa douta comissão. Costuma aplicar quando se trata de segundo amarelo. Com relação ao segundo denunciado, eu fui até pesquisar, trata-se do ex-atleta do São Paulo, volante, o Visoli, que inclusive, por isso que eu fui checar, né, inclusive porque eu convivi com ele no clube, né, ele mais velho, mas eu estava na base, então eu via o Visoli treinar, e fora de campo ele é educadíssimo, realmente um cara espetacular, mas dentro de campo ele vira um leão, né, e aqui me parece que é a mesma situação como auxiliar técnico, né? As palavras ditas por ele, muito embora, infelizmente, sejam comuns, mas aqui, né, ele reitera, né? Essa falta não foi para expulsar, vai tomar no cu, pega esse apito e enfia no seu cu. Ou seja, é o Visoli de dentro de campo quando atleta. Então, me parece que aqui também bem tipificado no 258 caput, e também aguardo condenação, obviamente, com análise criteriosa dos doutos auditores. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, é só fazer a menção que é parágrafo 1º do artigo 250, né? A defesa tinha trazido o ato desleal hostil, então acho que bem tipificado. Eu vou seguir o entendimento da comissão, embora tenha sido cartão vermelho direto, acho que não há aqui nenhum elemento peculiar para fazer uma distinção com relação a esse entendimento. Então, eu voto pela condenação a uma partida de suspensão convertida em advertência. Com relação ao segundo denunciado, técnico, eu voto pela condenação, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, a uma partida de suspensão, considerando que não é reincidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Presidente, eu vou acompanhar quanto ao primeiro denunciado, quanto ao segundo eu vou pedir vênia, e só do quanto da pena. Eu entendo pela suspensão em 2 partidas. Obrigada, doutora. Como vota o doutor João Felipe? Acompanho o relator. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu vou... Com relação ao primeiro, ao João Vitor, eu acompanho o relator. E com relação ao Marcos César, eu peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente. Mas vai ficar, então,
o João Vitor Miranda, por unanimidade, suspenso por uma partida, convertido em advertência, e o auxiliar técnico, por maioria, suspenso por uma partida. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 974/2023. Denunciado Gleison Ferreira Antunes, auxiliar técnico, por infração praticada durante a partida Sarja Brasil Futebol Clube versus São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para o relatório, por favor. O auxiliar técnico Gleison Ferreira Antunes foi imputado no 258 caput do CBJD pela Procuradoria, por ter levado o cartão amarelo, pelo seguinte motivo. Após o término da partida, o mesmo se dirigiu em minha direção, questionando sobre o tempo de acréscimo e disse as seguintes palavras: "Você é horrível, muito fraco", sendo expulso logo após isso. A defesa escrita, a defesa ela narra a denúncia, aponta que não há qualquer infração disciplinar praticada pelo denunciado e que o dispositivo que foi imputado não prevê punição por reclamações, mas somente por reclamações desrespeitosas. Também coloca em questão as questões de se exaltar eventualmente em partida e que achei interessante aqui, um trecho destacado, que ser chato não é uma infração disciplinar. E assim entende que a reclamação foi dentro do limite da ética e da disciplina desportiva, totalmente justificável, com o que requer a absolvição do denunciado contra conduta tipificada e, eventualmente, entendimento diverso pela condenação, aplicada uma pena com conversão em advertência, frente à primariedade e bons antecedentes. É o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Eu acho que o São Paulo precisa lembrar dos seus antigos treinadores. Ele é um deles, né, e que dentro do clube dava exemplo realmente. E quando ele precisava reclamar, reclamava no lugar certo. Me parece aqui também mais uma situação, muito embora, né, a frase dita pelo denunciado, senhor Gleison, possa não ser considerada, né, gravosa, digamos assim, mas ainda assim é o tipo da situação que, se ele tem uma opinião específica sobre o árbitro, mantenha para ele, não externe, né, ou diga baixinho, enfim. Me parece aqui bem tipificado, até porque não está na situação de desrespeito, e sim no caput do artigo 258, como uma conduta contrária à disciplina ética desportiva. Então, aguardo condenação, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João, para proferir o voto, por favor. Eu entendo que ele falou, foi no final da partida e isso realmente eu vejo como um desabafo. É uma partida sub-13, não houve palavrão, mas também há que sopesar que, como técnico, como exemplo, ele também não tem que se dirigir dessa forma. Então eu entendo, mantendo pelo 258, por uma partida, mas convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabéns para o relator. Aqui eu vou só divergir do quanto, eu não vou, eu mantenho a suspensão em uma partida. Em outros momentos, eu até acho que você é um fraco, pode desdobrar para outra tipificação um pouco maior, ofendendo assim a honra do próprio árbitro. Então, eu entendo pela suspensão em uma partida, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Com a divergência, presidente. Obrigada, doutor. Eu também peço vênia ao relator, eu voto com o voto divergente. Então, fica
o auxiliar técnico Gleison Ferreira Antunes, suspenso por uma partida. Julgamento finalizado. Já temos podemos fazer aqueles 2 processos? Já está. Petição, protocolo Então, e-mail. Então, nos 2, né? Então, vamos dar início, então, agora retomando os processos no número 4 da pauta e número 5. Processo 964/2023, denunciada a agremiação Jabaquara por infração praticada durante a partida Jabaquara versus Clube Atlético Joseense, Campeonato Paulista Sub-12. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 964. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria em desfavor da agremiação do Jabaquara, enunciada como em curso no artigo 203 do CBJD. Consta da denúncia que a equipe denunciada desrespeitou a portaria número 150, que vetou a realização de qualquer evento esportivo profissional ou amador na Praça Desportiva Estádio Espanha, na cidade de Santos, onde a equipe denunciada designou a partida em tela entre as equipes Sub-12 do Jabaquara e Joseense, portanto, dando causa à não realização da referida partida. Esse é o relatório, presidente. Tem que ser escrito, não, né? Não, tem. Vamos ver só o que juntou agora. Doutor Rafael, é a vistoria do bombeiro aqui, é isso? Datada de 10/10, comunicada a situação. E-mail. Presidente, por mim pode seguir. Podemos? Podemos. Então, com a palavra a Procuradoria, por favor. Obrigado, doutora Sônia. Nobre relator, doutor Manuel Giordani. Denúncia ofertada contra a equipe de Jabaquara pelo artigo, em curso no artigo 203, por ter deixado de disputar a partida sem qualquer justificativa que pudesse justificar, né, essa ausência. Há uma portaria, em que pese os documentos juntados aqui pela defesa, a portaria da Federação Paulista, ela foi enviada para a agremiação no dia 4 de outubro, portanto, 11 dias antes da partida, que se daria no dia 15 de outubro. A vistoria do Corpo de Bombeiros, aqui como já manifestado, inclusive, pelo nobre relator, doutor Manuel Giordani, ocorreu apenas no dia 10 de outubro. E houve um endereçamento de e-mail da agremiação para a federação no dia 11/10. Ou seja, por mais que, eventualmente, a documentação juntada pela defesa fosse hábil para elidir qualquer responsabilidade com relação à não realização da partida, a Procuradoria entende que os documentos acostados aos autos não são suficientes, haja vista as datas, né? Ela foi notificada 11 dias antes, poderia ter buscado uma outra praça desportiva para realizar a partida, fez a vistoria apenas no dia 10/10 e enviou o e-mail apenas no dia 11/10. Portanto, me parece que qualquer argumentação no sentido de que esses documentos sejam hábeis para retirar a responsabilidade da agremiação não devem e não podem ser considerados. Razão pelo qual a Procuradoria mantém a denúncia conforme capitulado e aguarda a condenação no artigo 203.
Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, né, entendendo que a denúncia ela está lastreada no sentido de o fato de não ter realizado a partida por falta de motivo justo, né? E o motivo, na verdade, foi a questão do laudo do AVCB que ele estava vencido. O fato é que a agremiação novamente está sendo vítima aí da morosidade estatal, né? Em que pese ela foi comunicada dia 4, significa que para o dia 10 ter tido uma vistoria, muito provavelmente foi solicitado essa vistoria antes do dia 10. Muito provavelmente foi entregue a documentação necessária para que o Corpo de Bombeiros agende uma vistoria, verifique a documentação, se está ok, e agende a vistoria para o dia 10, porque o Corpo de Bombeiro trabalha com uma agenda, né? Ele não vai no dia que é solicitado. Então, pedindo vênia para a Procuradoria, a defesa entende que a documentação juntada pela agremiação, ela é, sim, possível da absolvição, né? Você veja, aqui está que dia 10 foi feita a vistoria, né? Então, assim, qual é o órgão estatal que você dá entrada um dia antes, no dia seguinte tem feito a vistoria? Eu, particularmente, não conheço nenhum, né? Então, a agremiação novamente está sendo vítima da morosidade estatal. Ou seja, ela faz o que é necessário, mas em decorrência da demora do Estado, ela acaba sendo prejudicada. Por essas razões, presidente, por estar provado que a agremiação cumpriu com a obrigação dentro de um tempo hábil, que o Estado que não consegue acompanhar o ritmo, né, mínimo aí para que seja realizado, foi feita uma comunicação por e-mail no dia 11, ou seja, a vistoria foi feita no dia 10, no dia 11, quando possível, já foi feita a comunicação. O pleito da defesa vai ser pela absolvição da agremiação, entendendo aí não ser possível a sua condenação, né? Não há o que exigir conduta diversa da agremiação, não tem o que ser feito aqui, nesse caso. Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima no processo 964, levando em consideração a boa-fé da agremiação, toda a conduta que ela teve de tentar, no tempo mais rápido possível, de obter essa liberação, e no 965 também, porque são processos idênticos, a defesa vai ser exatamente a mesma. A única coisa que vai mudar é que, em caso de condenação, para que se leve em consideração já uma suposta condenação do artigo 964. Esse é o pleito, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Bom, como são dois iguais, aqui eu só quero ver se eu entendi. Esse documento que foi juntado agora pelo doutor Rafael, se puder me ajudar. Consta aqui comunicada a situação, correto? No e-mail, né? Na Não, vistoria. isso. Isso. Comunicada que era para fazer a vistoria? Deixa eu ver aqui. E se tem o laudo? Eu acredito assim, que comunicado é a resposta do laudo, tanto é que no dia 11, no e-mail, ele já enviou o resultado da comunicação que ele recebeu do Corpo de Bombeiros. Não, se foi o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, não, a agremiação não passou. Não sei. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi aqui, a comunicação da federação é do dia 4 de outubro. Eu não consegui, confesso, saber quando que os bombeiros foram acionados para eventualmente regularizar a situação. Tampouco também, sem descuidar do zelo do Dr. Rafael de ter trazido essa documentação que ele provavelmente teve acesso em cima da hora, que tenta se desdobrar aí, também não temo o resultado do parecer. Além disso, eu acho que a agremiação deveria ter tomado alguma providência antes, e nós já enfrentamos, se eu não me engano, algum processo semelhante até para mandar os seus jogos em outro lugar, caso não tenha sido autorizado ou não esteja regularizado a situação.
porque eu também não tenho as datas exatas aqui e acho, assim, respeitosamente, cômodo falar: "Não, eu acionei o bombeiro e lavo as mãos, não é mais problema meu". Para. Deve, por favor. Entrei aqui no site da federação agora, nesse momento, para ver o laudo técnico, e consta aqui: interditado desde 4 de outubro de 2023, motivo portaria 150/23, explicação. Então, no site da Federação Paulista, continua interditado. Bom, então, agradecendo ao doutor Daniel, acho que até encurta meu parênteses. Que se permanece interditado, eu acho que não temos aqui outra alternativa, senão a condenação da agremiação, no artigo 203. E aqui, no 203, nós temos alguma peculiaridade. Então, eu voto pela condenação da agremiação Jabaquara. Pela não realização aí da partida. O campeonato é Sub-12. sub-12. Então, a pena de multa aí eu voto no valor de R$ 500, considerando a condição econômica da agremiação, a categoria, etc. E a perda dos pontos em disputa em favor do adversário. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Acompanho também. Obrigada. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. A VCB, né? A VCB. Isso. A VCB Até é o- um documento que realmente a demora é bastante grande, quer dizer, se prevê o vencimento do AVCB, já tem que se tem tempo sim. bastante com antecedência, né, que deve ser providenciado. Então, acho que está muito bem tipificado e parabenizo o voto do relator e acompanho o relator também. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 500, dado o princípio da razoabilidade, né, e proporcionalidade e a perda de pontos. A agremiação de Jabaquara. João, como é que é aqui? Coloca aqui. Deixa assim. Agora vamos para o julgamento do processo 965/2023, denunciado a agremiação de Jabaquara. É a mesma situação. A mesma funcionária. Isso. São Caetano, Campeonato Paulista de 14, de Matheus Daniel Pampão. Presidente, o caso é exatamente o mesmo, com a diferença que o adversário do Jabaquara, nesse caso, é o São Caetano, o campeonato é sub-14. No caso anterior, o jogo era 15 de outubro às 14, neste é 15 de outubro às 15h45. Então, as circunstâncias fáticas jurídicas são exatamente as mesmas, presidente. Esse é o relatório. Então, vou votar da mesma forma da outra vez. Multa de R$ 500, diante da condição econômica do clube, e perda dos pontos. Acompanho, presidente. Com o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente.